Eu sei que muitos não suportarão assistir esse alerta até o final. Uns irão entrar no vídeo e vai sair logo, e outros vão até desprezar. Mas minha parte está sendo feita, pois foi o Espírito Santo de Deus que me direcionou a esse tema. Cuidado, você está correndo perigo e não sabe, pois o Senhor Deus te ama e está a te alertar, pois Ele não quer que ninguém vá para esse lugar, um lugar tenebroso. Muitos evitam falar sobre este tema. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem em sua direção. Um dia, todos vão experimentar a morte, independente da classe social a que pertença, religião ou título. E sabemos que, depois da morte, segue-se o juízo, céu ou inferno. O inferno é real e ele não foi preparado para o ser humano. Por essa razão, nos sentimos incomodados de falar a respeito dele. Contudo, a sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa carreira. Embora esse seja um assunto difícil de tratar na atualidade, o inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento. Veremos que Jesus ensinou de forma enfática a realidade do inferno nos evangelhos. O que Jesus ensinou sobre o inferno? Se um dos seus olhos faz com que você peque, disse Jesus, arranque-o, pois é melhor que você entre no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali, os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 47, 48. Nos dias atuais, muitas pessoas apresentam o inferno como uma contradição ao amor de Deus. Jesus, porém, associa essas duas realidades. Aqui está uma verdade fundamental. Ninguém nos ama mais do que Jesus Cristo, mas também ninguém mais do que Ele alertou-nos sobre o inferno e o juízo. Ele deu aviso após aviso e contou parábolas após parábolas, advertindo de forma glamourosa sobre o julgamento divino e a realidade do inferno. Todavia, nenhuma heresia de nossos dias é mais difundida ou perniciosa que a negação do inferno, de que ele existe e é habitado por muitas almas. Uso aspas nas palavras heresias, apenas porque eu, como um simples servo de Deus, não tenho o poder de declarar formalmente como tal. No entanto, heresia, em um sentido mais amplo e descritivo, significa de forma simples escolher entre as verdades reveladas, confrontando com verdade que estão em certa extensão, como a justiça de Deus e a sua misericórdia, ou a liberdade humana e a soberania de Deus. O herege, para resolver a aparente tensão, escolhe uma verdade e joga fora outra, enquanto a ortodoxia crê em ambas. A heresia afirma uma e nega a outra. Nenhuma heresia de nossos dias é mais difundida ou perniciosa do que a negação do inferno. O que diz a respeito ensinamentos sobre o inferno e o julgamento, o herege não consegue conciliar o amor e a misericórdia de Deus com a realidade do inferno e da separação eterna dele. No entanto, o amor encarnado, Jesus Cristo, falou sobre isso mais do que qualquer pessoa. Assim, o problema de não aceitação da realidade infernal está em nós e não em Jesus nem no Pai. Simplesmente nos recusamos a obedecer ao que é ensinado e aceitar que, por termos livre-arbítrio,
as escolhas que fazemos são determinantes. Ficamos iludidos, acreditando no todos viveremos felizes para sempre, como se a vida fosse um conto de fadas. Tentamos negar que nossas escolhas constituem nosso caráter e que este, por sua vez, condiciona nosso destino eterno. Nesta vida, recusamos-nos a assumir a responsabilidade pelas escolhas que fizemos. Mas, um dia, não seremos mais capazes de renunciar a tal responsabilidade. Em vez disso, culpamos a Deus, que enviou seu próprio Filho para nos salvar, como se ele fosse mau, e atribuímos a ele a responsabilidade por irmos ou não para o inferno. Enquanto isso, Deus está implorando: vinde a mim antes que finalmente chegue a hora de partir e fechar a porta. Por termos o livre-arbítrio, as escolhas que fazemos são determinantes. Portanto, ou Deus é amor e somos livres para escolhê-lo, ou rejeitá-lo em nosso próprio ato de amor, ou Deus é um chofer que conduz todos ao céu, sem se importar em que situação estamos, para viver com ele na eternidade. Em outras palavras, o livre-arbítrio consiste na capacidade de fazer escolhas, entre as quais a de negar a Deus. Neste sentido, o inferno existe enquanto consequência última do livre-arbítrio. Precisamos estar convencidos disso, como Jesus estava. Ele nos exortou e advertiu constantemente. E ele nos conhece e sabe que somos teimosos e obstinados e que não gostamos de saber o que devemos fazer. Sim, Jesus observou tristemente que muitos, de fato, a maioria, preferem ir para o inferno do que servir no céu. Mateus 7,13. Devemos então superar nossa presunção orgulhosa de que a salvação é algo fácil de se alcançar e ouvir os clamores de nosso Salvador Jesus Cristo. Devemos aceitar amorosamente seus conselhos, permitir que Ele acenda em nós um santo temor, a fim de que nos esforcemos convictamente para permanecer na graça de Deus e assim alcançar a salvação. Novamente, recordemos esta verdade fundamental: ninguém nos ama mais do que Jesus Cristo, mas também ninguém mais do que Ele alertou-nos sobre o inferno e o juízo. Permita que o Senhor associe essas duas realidades no seu coração, de forma suave, eterna. Jesus está chamando. Ó pecador, volte para casa. Não seja iludido pela heresia moderna de que todos serão salvos. Jesus não ensinou isso, nem os apóstolos, que são seus porta-vozes e sucessores no seu ministério. Você precisa, hoje mesmo, escolher viver sua eternidade ao lado de Deus, pois foi Jesus que pagou o maior preço por sua vida, morrendo morte de cruz, para que hoje tivéssemos a oportunidade de passarmos a eternidade ao lado do Deus Altíssimo. E ainda foi e preparou um lugar lindo para todos nós, onde Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Viveremos felizes para todo sempre naquele lugar lindo e maravilhoso chamado céus, onde não haverá mais morte, nem dor e nem tristeza. Apocalipse 21:4. Mas você precisa tomar essa decisão hoje. Que o Senhor Deus continue abençoando e guardando você e toda a sua família.